Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós debatemos as paranoias do fenômeno humano. Eu sou o Rafael e eu estou com fome. Sou o Fernando e hoje eu tive compulsão alimentar. Eu sou a Juliana e como que a gente distingue fome emocional e fome? Fome de fome. Fome de fome. E estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Daisy. Pode falar um pouquinho pra gente sobre você? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Imagina, prazer é nosso. Obrigada. Bom, apesar de meu nome ser Daisy, né, eu me apresento como D, né, pra ficar fácil, para as pessoas não se confundirem. Um pouco mais informal, né? Então, D Somayama. Sou terapeuta, sou psicanalista e foquei muito no emagrecimento, né, nesse mundo de emagrecimento, levando para um caminho mais consciente, mais sustentável, por conta da minha própria história. Eu pesava 107 quilos, essa parte eu não contei pra vocês. Guardou o segredo, né? Olha, guardou pra entrevista. Mas tá certíssimo, porque esse tipo de coisa é aquela coisa que você fala na hora pra chocar todo mundo. Na hora, pesava 107 quilos, fui obesa mórbida. Então, dentre as minhas apresentações eu falo, sou terapeuta, psicanalista e ex-obesa. Cheguei no 107, imaginei eu com, assim, né, essa altura de 1,61 de altura, né, realmente estava já com diabetes tipo 2, já estava com esteatose hepática, enfim, várias questões de saúde já tido burnout, enfim. E mesmo assim, né, não conseguia resolver essa questão do peso, minha relação com a comida e tudo mais, né, com o corpo e tal. Fui fazer a bariátrica em 2012, emagreci 42 quilos, lindo, achei que tinha resolvido o meu problema o resto da vida. Não foi o que aconteceu, recuperei quase tudo ao longo dos anos. Quase tudo? Quase tudo, dos 42 quilos eu ganhei de volta 32. Nossa! Era uma questão de tempo, chegar nos 42 eu tenho certeza disso. E aí em algum momento eu falei, gente, não. Se a bariátrica, que talvez seja, né, o caminho mais radical de todos, mais extremo de todos, não resolveu, onde é que tá o jogo, né? Onde que tá a questão, né? Qual é o clou da história? E, obviamente, a gente vai pensar, né? No fim das contas, né? A obesidade, engordar, comer é um sintoma, né? É um sintoma. E aí eu fui parar no mundo, né? Do comportamento, do mundo do... né? Fui querer estudar psicanálise para poder, enfim, entender o que acontece. Obviamente não foi nessa linha do tempo, mas, né, foi esse caminho que eu acabei traçando. Consegui emagrecer não só os 32 quilos que eu tinha ganhado, mas eu emagreci 35. Então hoje eu tô no peso que eu não tinha conseguido chegar na época da bariátrica. Olha! Né? E eu já venho mantendo isso ao longo, né, de praticamente 4 anos, de uma forma muito sustentável. Obviamente criei hábitos que vão, né, me permitem isso, mas são hábitos que, por mais racionais que sejam, pra grande maioria das pessoas, né, fala assim, começa a fazer exercício, a gente tá falando de academia, quantas pessoas se matriculam e não vão? Todo mundo sabe que fazer atividade física ajuda a emagrecer, mas por que as pessoas não fazem? Né? Cuidar de alimentação, todo mundo sabe que isso, né, representa 70% do processo de emagrecimento, mas por que a gente não faz? Né? Então, por conta desse meu histórico, que eu falei, gente, é um caminho que eu gostaria muito de trilhar, né, de ajudar outras pessoas a chegar nessa consciência, conseguir não só organizar, entender os porquês, mas organizar realmente um estilo de vida que consiga fazer, né, esse processo ser leve, na medida possível, claro, mas sustentável, mais do que tudo sustentável. Emagrecer, a gente emagrece de várias formas, né? Mas assim, o manter, que acho que é o desafio. Então, a constância, né? Requer mexer nas pecinhas aqui, porque senão você vai viver o resto da vida de shake, de remédio, de kit detox, de aquele efeito sanfona, né? Sim, loucuras que você conta no Google da vida, amiga que te indicou, não é o caminho que eu gostaria de propor no meu trabalho. Né? E acho que é aquela coisa, né? Tem, como você mesmo colocou, né? Tem várias formas de emagrecer, mas só algumas delas são saudáveis, né? E é isso que às vezes as pessoas esquecem, né? A gente costuma ver muito com pacientes talvez deprimidos, né, que eles ficam, se retraem e aí acabam perdendo muito peso e aí o cara sai na rua e fala, putz, você emagreceu, e tipo, mas não foi uma coisa boa, sabe? Não era a intenção. Não é uma forma saudável. Exato. Você sabe que parte dos pacientes que me procuram são pessoas que não estão emagrecendo, não precisam emagrecer, já estão no peso, mas é a base de remédio, né, os Ozempics da vida e tudo mais, né, enfim, tem algumas pessoas que têm bulimia, que às vezes estão no peso, não é sobre o peso em si, mas assim, a
relação com a comida, a relação com o próprio corpo, né, são relações, assim, né, não é uma relação bacana, não tem equilíbrio ali. Então, às vezes as pessoas me procuram, não é porque precisa emagrecer, porque realmente precisa ajustar alguma coisa ali, né? Porque, mais uma vez, tudo isso é sintoma. Sintoma do quê? Deixa o Fernando Não, comentar. eu achei interessante duas coisas, né? Uma, eu já vi um caso assim, um caso de uma moça que tinha depressão, e ela não conseguia sair da cama, não comia, e era magérrima. Tinha, sei lá, 40 quilos. Era muito magra. E aí quando ela conseguiu sair da depressão e tal, e começou a ter uma vida social, começou a ter prazer em comer, ela engordou, mas ela não engordou de não estar saudável. Foi pro extremo. Não foi pro extremo. Só que as pessoas falavam assim, nossa, você engordou. Ah, eu vi a foto antiga, você era mais bonita aqui. E tipo, e a pessoa, tá, mas ele tava morrendo, né? E a pessoa falou, mas tava mais bonita. Aí você fica... Exato. É burro, mano. Sabe, tipo, olha o nível de falta de sensibilidade, né? Tipo, tudo por uma questão de uma estética. Sim, sem dúvida. E a segunda coisa que eu ia te falar é que na psicanálise tem aquela questão da reparação, né? Então, tipo, como o seu trabalho se torna isso também, né? De você poder trazer isso pro outro. E é curioso porque não foi algo calculado, né? Mas eu fiz um pequeno estudo, né? Eu fiz uma espécie de focus group via WhatsApp. Falei que eu tinha curiosidade de saber, né? Então eu mandei 2 perguntas para um grupo, na verdade, de pessoas que eu já tinha atendido. E perguntei basicamente isso. Eu falei assim, o que você estava procurando quando me encontrou, né? E o que fez você me escolher, né? Para fazer terapia e tal. E basicamente, assim, a primeira pergunta, obviamente, né, as pessoas têm momentos diferentes, então tinham respostas diferentes, mas a segunda era unânime. A resposta é porque você já viveu isso e você me entende. Você sabe exatamente o que eu sinto, você sabe, né? E tem, enfim, né, tem 2 coisas, 2 leituras sobre entender. Ao mesmo tempo que dá pra acolher, que acho que a ideia é essa, né? Falta muito acolhimento quando a gente fala de emagrecimento, né? É tudo muito imperativo. Ai, você devia ir pra academia. Ai, você não tem que comer isso, né? Então, a questão da acolhimento. Muito julgamento também, né? Aquela questão de, é uma escolha. Você que não você faz. come porque você que não escolhe. faz, exato. Como se fosse algo assim, simples, né? Não é tão simples assim. Mas o outro lado que acaba acontecendo é porque as pessoas estão falando, tá, eu já conheço essas desculpas, né? Vamos combinar. Você não tem que mentir pra mim, né? Você tem que falar a verdade. O que tá acontecendo? Você tá fazendo mesmo? Você tá seguindo? Aí a pessoa já desaba. Então tem esse outro lado também do conhecer, que eu procuro não deixar a pessoa ficar nessa coisa né, de ficar... Uma fala ilusória. É, uma fala ilusória. Eu falei assim, aqui você pode ficar à vontade, fala, eu não consegui, tô pendendo, sabe, eu fugi da última sessão, acontece, não sei o que acontece com vocês. Fugi da última sessão porque eu fiquei com medo de falar a verdade, porque eu tinha comido muito chocolate naquele dia, e eu fiquei com medo de falar isso pra você. Eu falei, gente, mas é aí que você tem que vir. É nessas horas que eu preciso sentar com você, ter esse acolhimento e falar, vamos lá, vamos junto. Você não precisa fazer sozinho, né? Vamos lá, eu vou com você. Enfim, então tem muito dessa coisa de você ter um pouco de propriedade no que você tá falando por ter vivido isso, né? É muito comum essa questão dos pacientes, né? Eu tenho um caso muito engraçado de que ele tinha um problema com agressividade e direto ele tinha treta em trânsito. Ele chega a perseguir pessoas, assim, me fechou na rua, tipo, o carro, ele vai atrás do carro. E aí teve um dia que eu tava vindo pra cá, o cara me fechou, aí eu ia sair pra brigar, eu falei, tô indo pra terapia, não vou. E aí... Sensacional! E aí, tipo, tá bom que funcionou, mas, tipo, se ele não fosse pra terapia, talvez eu teria feito. Então, ele não faz pra não se sentir mal, de uma forma decepcionar. E também é um medo de julgamento, né? É um medo de julgamento, né? No dia da terapia. Tem até um meme sobre isso, que é tipo, não é o terapeuta que tá me deixando mais saudável, mas eu não faço as coisas pro terapeuta não me julgar depois. Mas é justamente essa questão. Ele tá indo mal mesmo. É interessante. Eu tenho a minha própria nutricionista, né? Porque, de fato, assim, eu procuro fazer aquilo que eu tô pregando, né? Então, eu tenho acompanhamento o tempo inteiro, eu treino, faço tudo. E a minha nutricionista fala isso, fala assim, Deise, o que vem de gente que emagrece pra vir fazer consulta comigo, sabe? Tipo, não quero chegar tão... exato. E eu acho não quero chegar tão mal lá. Tem uma história midiática disso, né? Porque a gente tava conversando antes do programa, né? Sobre alguns programas de televisão que tem a respeito de emagrecimento. E a gente vê muito aquela questão do médico que chega e fala, não, se você não emagrecer por conta própria, eu não posso te ajudar.
E tipo, cara, mas como é que você, sabe, se a pessoa tá precisando de ajuda, como é que eu vou cobrar que ela faça um negócio que ela precisa da minha ajuda pra fazer, pra eu poder ajudar ela, sabe? Eu tô colocando um preço da minha ajuda que não é o preço que ela vai pagar, é justamente o motivo pelo qual ela tá pedindo minha ajuda. Mas aí vou defender esse médico, eu gosto muito dele, assim, do programa de TV, porque esse é o Quilos Mortais, né? Pra quem nunca viu, Quilos Mortais é um super programa interessante pra ver, exatamente pra você ver como é que funciona o mecanismo de compulsão alimentar. É muito, muito legal por isso, assim, depois você assiste vários episódios que nem eu, assim, que zerei quase todas as séries. Exato. Quando você vê muitos, você vê a mesma organização psíquica atuando. Então, assim, ele, nesse caso, por que eu esqueci o nome dele, é Nozaradan. Nozaradan. Não sei do que você tá falando. O médico dela, o Dr. Nal, que é o grande bambambam de cirurgia bariátrica pra obesidade mórbida. Mas aí é caso assim de 200 quilos. Pra cima. 300 quilos, pra cima. Exato. É um negócio tá, tipo, preso na cama. morto. Assim, vai morrer em meses. Então, ele é o único médico lá dos Estados Unidos, pelo menos até então, que eu sei, que topava fazer essas cirurgias. E aí, a primeira coisa que ele falava tá bom, ele passava uma dieta, né, pra mais proteína, menos carboidrato, ele falava, eu preciso que em um mês, e ele fazia conta, não sei como que eu não sou médica, você tem que perder 32 quilos. Então ele perguntava quais são os seus hábitos alimentares, aí a primeira coisa era a pessoa claramente mentindo. Então ela falava, eu como tal coisa, ele... Olha, não come. Porque se você comesse só isso, você ia estar uma dieta de 3.000 calorias. Você não ia chegar em 300 quilos. Exato. Então, assim, o quanto que exatamente essa é uma mecânica completamente ilusória. E, assim, não é que ela tá querendo, o paciente, não é que ele necessariamente tá... Às vezes, ele não quer mentir. Mas ele tá vivendo uma ilusão tão grande que nem ele percebe aquilo. O comer é tão emocional. Eu diria que não é nem ilusório, mas eu acho que é uma questão de... O próprio paciente já se julga, sabe? Ele sabe que ele tem um problema. Eu acho que é a mesma coisa da compulsão de quem abusa de substâncias, né? Quem faz uso de drogas. Que é a mesma coisa. A pessoa sabe que ela tá fazendo uso de uma substância, que aquilo não tá fazendo bem pra ela. Só que a defesa dela pra não admitir que ela tá fazendo mal pra ela mesma é falar uma história diferente, né? Tipo, eu como um hambúrguer por semana, não sei como é que eu fiquei assim, não foi tudo isso. Mas isso não é ela mentindo pro terapeuta, é ela mentindo pra ela mesma. Pra ela Na não grande maioria das admitir. vezes é isso. Né? Não é nem pelo terapeuta, porque ela precisa contar essa história na cabeça dela. Mas você sabe que tem uma linha muito tênue entre essa coisa do acolher e passar a mão na cabeça, que é o que ela tá falando, que eu acho que eu vejo muito assim, a gente sim precisa acolher, mas no sentido de ajudar a fazer a pessoa sair de lá a partir do acolhimento, né? Assim, olha, eu vou te ajudar a sair, mas você vai ter que caminhar, porque eu não consigo carregar você nas costas, né? E muita gente, na verdade, acaba confundindo e fica assim, eu acabei tendo a compulsão, eu falei, tá tudo bem, sabe? Essa coisa, tá tudo bem, ela acha que tá tudo bem sempre, né? Então eu tive um caso, por exemplo, eu tenho um dos trabalhos que eu faço em grupo, né? E aí tinha uma moça que tava, há 6 meses que tava, né, participando do grupo, e ela falava assim, nossa, Deise, você sabe que eu fecho os olhos, eu escuto a sua voz falando, tá tudo bem, só que assim, já fazia 6 meses, e eu não saía do lugar. Ou seja... E aí um dia eu contei assim, eu falei com muito respeito, sabe, tentei ser mais, né, suave possível, eu falei assim, então, a minha frase sempre é assim, tá tudo bem, da próxima vez você vai procurar fazer melhor. O tá tudo bem, nesse sentido, não se sinta culpada, porque a culpa não vai te ajudar, mas faça alguma coisa, né, pra mudar isso. E eu falei, olha, você tá esquecendo a segunda parte, eu não disse tá tudo bem, continue errando. Porque as pessoas confundem, né, é muito... Sabe, tem que ter um pouco de autorresponsabilidade. Mas sim, autorresponsabilidade, só que a gente pode estar junto, orientando, mas a pessoa realmente não precisa caminhar. Então assim, eu vou te indicando o caminho, eu vou indo com você, mas você precisa andar com seus próprios pés. Eu não vou te carregar nas costas. É aquela situação clássica do paciente que começa a usar a patologia como desculpa, né? Então, mas eu fiz isso porque eu sou assim. E não tenta mudar, exato, né? Sabe que tem, sabe como é que é o arranja uma boa muleta, né? Porque É. a minha mãe, porque a minha infância, como professor de ginástica, porque não sei o que, você não entende. Não, eu entendo, mas e aí? Você vai fazer o que sobre isso? Exato. Né? A gente tem uma frase na psicologia, na terapia no geral, que é: a sessão de terapia ela dura 1 hora. O trabalho real é o que o paciente vai fazer com isso durante a semana inteira. Totalmente. Então, assim, não adianta ele pensar sobre as questões dele só naquela 1 hora com a gente. O que vai importar mesmo é o que ele pega daquela 1 hora e leva pra semana dele. Então, o quanto que ele fala, não, eu vou testar isso.
Eu vou tentar aqui diminuir as minhas tarefas em coisas que talvez eu alcance pra ver se eu sinto um pouco melhor. No caso de depressão, por exemplo. Sim. Vou testar. E aí, quando ele começa a trazer isso para a semana dele, então o processo de terapia ao longo da semana, aí que você começa a ver resultado, Sem né? dúvida. Então, isso que você trouxe é muito tênue entre o acolhimento e o passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça, né? As pessoas, às vezes, elas precisam sentir o acolhimento, mas fica gostoso ficar lá. Fica confortável, né? Fica. Você sabe que tem, não sei se vocês conhecem, né? Tem uma professora de filosofia que é a Lucilena Galvão. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Não. Tem várias palestras dela, assim, eu gosto muito da forma como ela coloca. E ela trouxe um exemplo que eu acabei usando muito no meu trabalho. Ela falou assim, imagina que eu tava vindo aqui pro instituto e na parede branca, que é o corredor, tinha 2 marcas de sapato, né? Ela colocando essa situação. E eu vi aquilo e falei, gente, mas quem foi a pessoa que teve a ideia de 2 marcas de sapato numa parede, tá tão bonitinha, tá com 2 marcas horrorosas aqui. E imagina que nessa situação ela vai chegar lá, sei lá, na secretaria lá do instituto e fala assim, gente, vocês viram aquilo lá? Que absurdo, quem fez aquilo? E sei lá, de repente eles resolvem montar um inquérito ali assim, quem será? Vamos investigar quem foi que fez, né, a marca. E vão gastar um tempão tentando descobrir quem foi, por que a pessoa fez isso e tudo mais. Quando no final das contas, alguém precisa tirar aquela mancha de lá. Né? A gente gasta muito tempo tentando descobrir quem foi, por quê. Mas assim, ajuda pra prevenir uma próxima vez. Mas assim, o fato é, alguém precisa fazer alguma coisa com aquela mancha, porque senão você acostuma com ela. No começo você passa, incomoda, nossa, essa mancha, ai meu Deus, olha que absurdo. Depois ela vira ponto de referência, né? A gente se encontra na mancha. E ela continua, só que ela continua lá. Né? Então ela traz essa metáfora, mas um pouco é disso, né? Na terapia, poxa, tudo bem, entender os porquês faz parte do processo, ajuda a ganhar consciência, ajuda a fazer, né? Mas ele sozinho, você precisa de um outro passo, que é ir lá, não sei quem foi, não sei o que aconteceu, não sei qual foi o motivo, mas a mancha tá lá, tá me incomodando, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Né? Ou vai pintando enquanto você vai descobrindo, não sei, né? Mas vai investigando, mas não espera, na verdade, ficar ali olhando pra mancha e se lamentando com ela. Né? Acho que é um pouco disso. Bem interessante. E eu tenho uma pergunta, vou ser sincera. Sincericídio, talvez. Você falou que você trabalha com hipnose no meio disso tudo. Sim. Eu sou Como que funciona esse trabalho? Roubou minha pergunta. Tava aqui segurando. É porque a gente pensa igual, né? Porque assim, muitas coisas realmente são inconscientes, né? E a hipnose permite investigar um pouquinho mais. Né? Então deixa eu trazer a minha própria uma própria situação minha, né, que aconteceu para ilustrar um pouco. Eu, na verdade, venho tentando colocar, né? Eu venho de uma família de imigrantes, né? Eu sou filha de japoneses, primeira filha, nasci mulher. Vocês sabem que, enfim, não é que eu não fui amada, não é que eu não fui bem recebida, mas o mundo é um pouquinho mais difícil. Eles esperam um menino. Em algum momento tem que vir um menino pra dar continuidade ao sobrenome. Isso é uma coisa tradicional, não tô aqui pra julgar. De fato, aconteceu mais ou menos comigo. Então, assim, eu nasci, 2 anos e meio depois nasceu o meu irmão, o primeiro menino. E, obviamente, a festa, né, foi diferente. E eu era uma criança, 2 anos e meio, mas, enfim, né, a gente vai pescando essas coisas, vamos virando registros, né? O meu irmão nasceu com 4,5 kg. Uau! Era gigante. Não. Tinha até papada. O antebraço dele tinha 3 dobras. Era um pequeno bicho. É isso que eu ia falar. Ele era. E todo mundo achava lindo, né? E a gente começa a ouvir as coisas assim. Então eu lembro de alguns flashes, assim, por exemplo, das tias, né? As tias que eu digo, né? As amigas da minha mãe. Ai, eu não vim ver você, não, eu vim ver seu irmão. Sabe? Assim, ai, agora você perdeu o trono. As coisas que a gente escuta. Uma criança, né? Você, poxa, eu já tava enciumada com o nascimento dele. Diz a minha mãe que eu fiz coisas horrorosas quando eu com meu irmão de tanta... Né? E meu irmão era gigante. E detalhe, a minha família, apesar de ser de japonesa, todo mundo é muito alto. Então a minha mãe era mais alta que eu, né? Eu tenho 1,61, minha mãe tinha 1,65. Eu não consegui passar minha mãe. Meu pai tem 1,80, meus irmãos tinham 85, 1,90. Família de pessoas grandes. E eu não me sentia pertencente, só que eu não tinha consciência disso. Quando eu fui fazer o trabalho de hipnose, me veio claramente a cena do meu irmão, das dobrinhas, das pessoas, sabe, acolhendo e tudo mais. E eu no canto, na minha cena, assim, eu vejo claramente eu largada num canto. Ninguém olhava pra mim.
O quanto eu não precisei comer pra ficar grande na associação que eu tinha, Pra ficar do que é grande, Tá. pra fazer parte daquela família. De alguma forma você seria grande. De alguma forma. Então, parte da minha relação com a comida também era de pertencimento. E eu só descobri isso pela uma sessão de hipnose. Entendi. Então, trouxe um exemplo, né? Só pra poder mostrar que algumas coisas, algumas relações que a gente tem, não dá pra investigar assim tão fácil. Não é que não dá, mas às vezes a hipnose dá um pequeno atalho, vamos dizer assim. Dá um acesso a uma parte do inconsciente que às vezes é mais difícil de acessar. Exato. Não é que eu faça isso em todas as sessões, nem faz sentido isso. Mas para alguns casos, esse tipo de intervenção ajuda. Era essa pergunta que eu ia trazer em seguida, né? Se a hipnose funciona pra todo mundo, se não funciona, porque a gente tem esse debate. né? Não é pra todo mundo. Tem pessoas que são mais suscetíveis. Tem pessoas que têm um pré-conceito sobre isso, e você precisa respeitar. Né? A gente precisa respeitar também. Até porque tem muitas coisas que são faladas sobre hipnose. Gente, né? A primeira coisa que eu falo, gente, se eu tiver que fazer, tá tudo bem, eu pergunto, né, na amnese e tudo mais. E eu já explico, gente, hipnose não é o que você tá vendo. Você não vai ficar no palco do Gugu. Não vou fazer você imitar a galinha. Vou fazer você comer. Poxa, você queria, Agora eu tô aqui, ó, me segurando. Faz eu fazer uma galinha. Não é bem isso. Até porque eu particularmente sou mais da linha ericksoniana. Tá. Né, eu sou mais de contar história, tenho uma voz mais maternal, não sou tão imperativa, do tipo, durma, sabe? Esse tipo de coisa. Mais show, porque né? eu me identifico mais nessa linha, não tem nada de errado com a clássica e tal, enfim. Eu acho que as pessoas se identificam de alguma forma. Eu gosto mais dessa condução mais maternal. Então eu tento deixar a pessoa mais à vontade. Mas sim, tem pessoas que mesmo assim não vai dar certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque não é que... se não tiver hipnose, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Exato. É que ajuda realmente em alguns casos, sem dúvida. A minha questão era bem nessa linha, né? Porque eu já vi várias formas de hipnose. Eu já deixo você falar, Fernando. Tô aqui há meia hora. Mãozinha levantada, né? Eu tô assim, ó. Daqui a pouco ele me chuta embaixo da mesa. Eu parei de tentar, eu tô levantando o dedo. Pra ver se alguém para. Da próxima vez eu já eu prometo. Mas o que eu ia perguntar era bem nessa linha, né? Porque eu já vi várias formas da hipnose ser aplicada em contextos de saúde variados. E a forma que eu vejo mais funcional, assim, que eu diria que tem mais base, é justamente essa questão de acessar memórias, ter é como se fosse um momento de automeditação que a pessoa consegue resgatar coisas da experiência passada da vida dela, que não necessariamente ela resgataria de uma forma mais consciente. Mas tem um outro lado da hipnose, que é um lado que eu já não tenho muita familiaridade, que é justamente esse lado de programação comportamental, né? Que é aquelas pessoas que falam, não, eu vou te hipnotizar para você comer menos. E aí eu queria saber de você, funciona? Isso existe, não existe? Como é que é? Meu professor vai assistir isso, talvez, né? Talvez eu não tô nada que ele escute, né? Não é que ele veja, mas enfim, ele vai brigar comigo. Mas assim, eu vou falar... Desculpa, professor! Qual que é o nome dele? Lucas. Foi mal, Lucas. Enfim. Mas vamos lá, eu vou colocar a leitura da Daisy. Sim, dá para trabalhar com a programação, dá para ressignificar aquilo na hipnose, sim, né? Mas eu tenho uma leitura de que ele sozinho, a longo prazo, ele não é sustentável. Perde. A gente tem que trazer aquilo para uma realidade. A gente precisa, assim, no nível consciente, falar assim, olha, você entendeu que você não precisa disso para você pertencer à família? Né? Não é por causa do seu tamanho. Você não vai deixar de ser mais amado. Você não vai ser mais amado ou menos amada porque você tá, né? Sei lá, você é mais, né? Mais gordinho ou menos gordinho, você é alto, você é mais, né? Mais baixa. Em algum momento você tem que trazer isso, porque só você fazer 3 estalos e achar que isso resolveu, Júlio, se fosse assim, eu não estaria aqui, eu estaria em Dubai, milionária, tinha achado o segredo, não é, gente, achar a fórmula mágica. Imagina, se eu pudesse fazer download da Pugliese, eu até falei isso outro dia na televisão, né, fiz download né, ó, a partir de agora você só vai querer fazer 3 horas de crossfit e comer salada o dia inteiro, beleza. não é desse jeito, né? O meu professor, assim, ele obviamente ele vai falar assim, realmente não é desse jeito, mas tem pessoas que vendem essa história. Não estou aqui para julgar colegas. Eu, Daisy, eu não gosto de pontuar dessa forma. Então, né, numa anamnese, eu falo, gente, vamos lá. Não tem mágica. É trabalho. É trabalho, né? Das duas partes.
né? Eu vou te ajudar, vou procurar te orientar, vou tentar encontrar o melhor caminho junto com você, que o meu melhor caminho não é o melhor caminho da pessoa, mas a gente vai buscar junto. Só que, assim, não dá pra você esperar a mágica. Eu não vou realmente numa sessão de hipnose resolver todos os seus problemas. Isso não existe. Poxa, legal. O motivo pelo qual eu perguntei é porque eu já tive uma paciente que ela tinha esse problema de compulsão alimentar, só que os pais dela trouxeram essa questão, justamente de, a gente vai fazer hipnose, só que a moça que vendia era bem nessa linha. Não, você vem de 3 em 3 meses, eu retomo a programação comportamental e ela vai comer menos. E tá tranquilo, largaram a terapia por causa disso. A respirar. Então, eu vou dizer assim, vai ter, enfim, vai ter gente que fala assim, funcionou comigo, né? Deu certo comigo e tal. Eu, de fato, eu acredito que deve ter cases assim, né, por aí, de verdade. Não conheço nenhum próximo, mas assim, já ouvi relatos, claro. Mas não foi só a hipnose. Eu acho que aí tem um efeito meio placebo. Minha leitura, pessoal. Efeito placebo é muito deve ter um efeito placebo. Eu posso falar? Eu acho que tem o quê? Tem 40 minutos de podcast, eu tô... Eu não falo? Vamos, inconsciente, a gente precisa dar uma plaquinha. Eu vou falar assim, ó. A gente precisa ter aquela luzinha de tipo, falar, aperta e levanta a mão. Falar. Ó o botão, vai igual do Zoom, não tem a mãozinha levantada do Zoom. Eu já esqueci umas 3 perguntas. Vai mudando de tema, nossa, que legal, você apertar aí, mudou. Nossa, que legal apertar aquilo. Voltando um pouco ali atrás, né? Voltando uns 40 minutos quando ele apresentou o podcast, né? Como que você define aquele que é mais suscetível e aquele que não é? Porque você falou que funciona para um, para outros não, mas o que acontece, tipo, no sentido, sei lá, tanto no inconsciente ou no indivíduo, que esse é mais suscetível e esse não? Na verdade, assim, suscetibilidade é treinável também, tá? Tem pessoas que, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, curiosamente, eu não sou uma pessoa facilmente hipnotizável, mas assim, ao longo das, né, enfim, dos estudos, enfim, a gente também se trabalha nisso, e hoje eu tô mais suscetível do que era quando no começo, então isso é treinável, primeira coisa. Mas na anamnese, a gente tem uma coisa chamada pre-talk. Então a gente vai conversando, vai entendendo, vai ajustando, vai trazendo clareza do que é a hipnose para a pessoa também ficar mais confortável, e a gente vai sentindo. É lógico, na primeira sessão a gente vai ter uma referência melhor, né? Eu trabalho né, na verdade, no meu caso, não é bem uma terapia, eu falo que é uma mentoria, porque eu trabalho muito com a parte dos hábitos, de construir os hábitos, fazer uma gestão do tempo, porque não adianta a pessoa estar psicologicamente, beleza, e ela não consegue fazer uma gestão do tempo, porque não consegue encaixar uma atividade física na rotina dela, né? Não é funcional. Mas, então eu tenho pacotinhos. Eu tenho pacotinhos. E aí, ao longo das sessões, eu vou sentindo. Hipnose não é uma ferramenta legal para ela, não vai dar certo, vamos caminhar para outras coisas. Então eu tenho tempo para ir ajustando, né, conforme eu vejo a evolução, ou enfim, a forma como a pessoa fica na sessão. Então, mesmo com a anamnese, ao longo também eu vou tendo que fazer algumas correções, vamos dizer assim. Mas o que faz o indivíduo chegar mais suscetível ou não? Porque assim, a gente for falar na clínica, tem aquele paciente que é mais resistente. Então, a questão de história de vida dele, pode ter reprimidos. Enfim, tem várias coisas, né? Enfim, tem pessoas que naturalmente são mais suscetíveis mesmo, são mais sensíveis. Tem pessoas que são, enfim, por vários fatores, pela história, às vezes por medo, às vezes por uma experiência que teve, ou às vezes nem foi com a pessoa, mas ela viu um negócio do Gugu e gravou na cabeça que, meu Deus, que medo que eu tenho de chegar perto de um hipnólogo. E aí, enfim, tem uma série de... Enfim, não dá pra colocar tudo na mesma cesta, mas sim, tem algumas pessoas que são naturalmente mais suscetíveis. Talvez isso tenha a ver com aquela parte do episódio de personalidade, com abertura para novas ideias, talvez? Seria uma excelente pesquisa. Seria uma excelente pesquisa. Eu acharia que tem a ver com neuroticismo. Com neuroticismo? Com neuroticismo, porque é a sua necessidade de controle. E a hipnose abre mão da sua necessidade de controle sobre as suas próprias memórias. Mas seria na visão oposta do que ela falou. Isso. Não, 2 coisas, então tá certo os 2. Sim. Mas... Aliás, controladores, assim, quem tem questão com peso, você pode falar... Eu chutaria que, nossa, 99% das pessoas são controladoras. Meu Deus do céu. Mas faz sentido, porque é aquele movimento de eu não tenho controle sobre... Eu sinto que eu não tenho controle sobre eu mesmo e eu compenso controlando o ambiente. Totalmente. A possibilidade... Travou ele! Opa! Pega ideia, A possibilidade de um indivíduo ser hipnotizado ou não também tem muito a ver com a tendência de confiar ou não no outro? Porque ele precisa confiar em você. Sim. A hipnose... Nunca ser hipnotizado. Sim.
Obrigada por depois essa conversa. Vou te explicar. Não é você, sou eu. Eu entendi. Não é você, sou eu. Eu também me coloco nesse papel, por isso eu falo. Ironicamente, eu também não sou facilmente hipnotizada, porque eu sou muito controladora também, né? Eu sou facilmente. Eu já fiz. Bem dormido. Vou dar um corte interessante pra vocês saberem dessa parte da minha vida. Eles não sabem dessa parte da minha vida. Vamos lá. Lavando roupa suja. Mas, quando eu tava na faculdade de psicologia, uma vez foi um hipnólogo lá explicar um pouco sobre como é que era. E eu tenho alta abertura para novas ideias, né? O meu teste de personalidade é absurdo nesse sentido. E aí eu falei, bora lá, vamos lá. E aí um amigo meu, muito próximo, assim, perdido, tá assistindo. Muito próximo, ele resolveu fazer o curso, né, de hipnose. E aí foi fazer, e a gente conversando, e eu não fui fazer, mas ele sempre me falando disso. E aí um dia tinha que levar, cada um tinha que levar uma pessoa pra ser hipnotizada. E ele falou, pô, você não quer ir? Tá fazendo nada. Quem me dá uma galinha? Eu falei, vamos lá então, né? E aí eu fui, mas eu fui completamente descrente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa naturalmente descrente dessas coisas, né? E mesmo que eu seja aberto para novas ideias, eu fui muito assim, tipo, nem você, né? Quem disse? Você viu, estava... Eu fui hipnotizada mais facilmente, e não só mais facilmente, mas como... Todo mundo quis me hipnotizar ao ponto que eu comecei a passar mal. Aí eles falaram, para, porque não pode ficar, tipo, porque me colocavam e voltavam, eu colocava e voltava, colocava e voltava. Tá assim. E aí eu comecei a passar mal, e aí tiveram que, tipo, não chega, acho que foram umas 4, 5 vezes, assim, porque de tão rápido que era, e eu assim, quem diria, não é mesmo? Eu tinha certeza que não. Eu tinha certeza que ia falar, não, eu vou desbancar ali na hora. E é uma sensação muito esquisita, assim, esquisita de eu sabia que tinha alguma coisa e a mente ficava confusa. Confusa. Fala a verdade, você quer ser hipnotizado agora? Eu também quero. Melhor que droga. Foi uma experiência bem interessante, porque me tirou da ideia, porque é isso, assim, eu não me vejo como uma pessoa com uma tendência de controle, eles podem dizer melhor sobre mim, mas não me vejo como uma pessoa com tendência pra controle, mas sempre fui extremamente cética. E aí dei assim de cara na parede, bonito nessa vez. Sim. Mas como que foi? Como que foi? Foi tantas vezes que comecei a passar mal, beleza, mas como que você se sentiu dormente? Então, não, eu... estavam falando assim, com você. faz muito tempo. Vamos tentar relembrar. Porque muitos anos, assim. Hipnotiza de novo. Pelo amor de Deus. Hipnotiza pra lembrar da hipnose. Mas eu lembro que fez toda a contagem e tal, e nananã. E eu lembro de eu estar consciente, de estar ouvindo tudo que estava acontecendo, e ele fazer sugestões. E eu, na minha cabeça, falando, imagina, nada a ver. Do nada tá no polidense. E aí, e eu assim, nada a ver, imagina. E aí ele falou, se eu não me engano, uma das coisas que ele tinha pedido era que eu não podia falar tal palavra. Era algo assim, tipo, era uma sugestão de, você não pode falar a palavra tal. Batata, sei lá, tipo uma palavra assim. E eu na minha cabeça, ouvindo tudo aquilo, ainda que, né, hipnotizada, eu na minha cabeça falando, imagina, claro que não, né? Óbvio que eu vou falar batata. Quando eu voltei, quem disse que eu conseguia falar? E eu não conseguia, eu ficava assim, o que aconteceu? Eu fiquei assim, bugada, essa foi a palavra. E eu olhava pra ele e falava, eu sei o que você falou pra eu não falar. Ele, tá, então fala. Aí eu sei o que você falou pra eu não falar. Eu não conseguia falar. Não conseguia falar. E foi assim, foi muito engraçado. Deixa claro, nem todo mundo é tão suscetível nesse nível, tá? É porque assim, ouvir de um terceiro, porque eu confio em você, mas ouvir de um terceiro aleatório, beleza. Você fica, Mas eu tô tipo... Foi muito estranho. Tipo... Foi uma coisa muito estranha. Tipo, como é a sensação de saber uma palavra na sua mente e não conseguir falar? Foi exatamente essa sensação. É angústia. Pra mim é angústia. Foi um pouco angustiante, assim. Por isso que eles pararam de fazer. Por isso que eles pararam de fazer. Sim, porque depois a galera começa a se divertir com isso. Não, eu virei a piada. Eu virei a piada da turma. Mas assim, respondendo o que você falou, né? Respondendo a tua pergunta, assim, hipnose tá vinculada à autoridade, sem dúvida. Se você não representar a autoridade para aquela figura que vai ser hipnotizada, não vai acontecer. Então, assim, por exemplo, um professor me hipnotizando é uma coisa. De repente, o meu irmão me hipnotizando não vai acontecer.
Ele pode ser o melhor hipnólogo do mundo, mas ele é meu irmão. Então é muito comum os hipnólogos não conseguirem hipnotizar a esposa, pai, mãe, filho, sabe? Essas coisas assim, porque a autoridade é diferente. A relação, né? A relação é diferente. diferente. A autoridade faz muita diferença. Fala, Fernando. Não, porque ok, pegando a questão da autoridade. É porque a pessoa já desconfia do outro, que tem até uma passagem bíblica que virou um ditado. Não é questão de desconfiar, desculpa interromper, mas assim, por exemplo assim, suponhamos, nós somos amigos de infância, né? Nossa relação é de amizade. Você não consegue enxergar, por mais que você saiba que eu tenha estudado hipnose, que eu seja hipnóloga clínica, que eu trabalhe com isso, que eu tenha experiência com isso, continuamos sendo, a nossa primeira relação é de amizade. Você não me vê como hipnóloga. Sim. E aí dificilmente eu vou conseguir te hipnotizar. É nisso que eu ia entendeu? chegar, que aquilo, o santo de casa não faz milagre, né? Tipo, porque eu te conheço, então invalida. Exatamente isso. Né? Tipo, Não é que não seja possível. Se a é mais pessoa realmente, difícil. se a relação mudar no sentido de, nossa, ela assim, ela é minha amiga, eu super confio nela, ela faz, eu já vi, se tem alguma coisa, uma abertura um pouco maior, em que ela consiga enxergar a outra pessoa como hipnólogo, às vezes, né, é passível de acontecer. Mas em geral, não é assim, não acontece. Pois legal. é. Tinha outra pergunta, esqueci. Enquanto você lembra, eu vou pegar no meu caderninho. uma tangente no assunto, né? Porque no começo da nossa conversa você falou que essa questão de compulsão alimentar e o sobrepeso, ele é um sintoma. E aí eu queria chamar de volta esse assunto, né? Na Legal. sua opinião, você acha que é um sintoma do quê? O que você acha que está acontecendo na sociedade que estimula isso? Na verdade, não só da sociedade como um todo, mas com as pessoas, né? O indivíduo em si é muito mais complexo, né? Essa relação, eu acredito. Assim, tem uma frase, deixa eu tentar lembrar a frase bonitinha. A autora, se não me engano, é a Gina Roth, que ela diz assim, que a nossa relação com a comida é uma cópia exata da nossa relação com o mundo, né? Porque, assim, vamos pegar um exemplo, né? Você viu que eu sou ericksoniana, né? Adoro contar a historinha que eu Dá pra ver, né? Mas eu acho que acaba, né, ficando mais fácil de entender. No meu caso, né? Se a minha filha, sei lá, minha família tá em casa e a gente vai almoçar, né? E normalmente sou eu que preparo a comida, eu vou tomar cuidado de preparar uma coisa legal, que as pessoas gostam de comer, algo mais equilibrado, eu tenho todo um cuidado, né? Vou arrumar a mesa, vou fazer questão que as pessoas sentem na mesa pra comer junto com, né? Junto e tal. Então, assim, eu tenho um determinado comportamento com relação a isso. Se eu estou sozinha, talvez eu nem vá almoçar. Talvez eu coma qualquer coisa, um miojo serve, um pacote de bolacha que estava aberto já. Uma empada e água. Uma empada com um quindim. Aí, ok, vamos trazer isso então, né, pra frase dessa escritora. No fim das contas, assim, como eu me vejo, qual é a prioridade que eu coloco? Por que para o outro eu capricho, eu tomo cuidado, eu quero que tudo seja bonito, equilibrado, mas pra mim tanto faz. Aí é mais ou menos nisso que eu quero dizer, né? Acaba sendo um espelho. Poxa, como eu me trato? Né? Eu deixo o trabalho, a minha família, deixo, sei lá, um monte de coisa me atropelar e eu fico no final da fila. Como é que eu ficando no final da fila vou conseguir me posicionar no sentido de falar assim, olha, hoje eu vou pra academia. Mas sua mãe pediu pra acompanhar. Tem outro irmão, tem não sei o quê, consegui falar um não, consegui negociar. Falei, não, ok, mas nesse horário não dá, esse horário eu tenho um compromisso comigo. Né? Então, né, é isso, assim, poxa, o quanto, né, nesse caso, um exemplo de como eu trato, né, a alimentação tem a ver com como eu lido com o mundo. E aí é mais ou menos isso que ela quis dizer. Então, assim, no final, a minha relação com a comida tem a ver com, né, se eu consigo me priorizar, se eu consigo me dar valor, se eu tenho uma autoconfiança, um auto-amor, se eu consigo lidar com a autoridade, se eu consigo falar não. Enfim, tem um monte de coisa ali envolvida que acaba me levando a compensar comendo muitas vezes. Né? Prazer imediato pra um alívio de uma angústia que você tá sentindo naquele momento, né? Sim, sem dúvida. Muitas mães engordam, não sei se desculpa, mas muitas mães engordam, não sei se, enfim, eu acabo pegando pelos cases que eu acabo atendendo. Muitas mães engordam não é pela gravidez, né? Às vezes até já, né, engordou na gravidez, mas já voltou ao peso logo depois, mas começa a engordar.
se você for olhar pra história dessa mãe, ela é uma pessoa que antes de ter o filho tinha uma certa liberdade, mais independência de horários, tinha, né? Enfim, conseguia fazer coisas pra ela. De repente, ela não tem mais horário pra fazer unha, ela é o dia inteiro pra criança. Não tô falando que não possa ser mãe, que não tenha que ser necessário naquele momento. Mas o quanto ela vai anulando, e aí chega no final do dia, a única hora que ela consegue é ir lá, sentar, na hora que a criança dormiu, e comer. É uma coisa que sobrou pra ela, assim, sabe? Então, assim, é sobre isso, sabe? No fim das contas, o ato de comer tem a ver com, assim, eu preciso ter um momento meu. E eu associei um momento meu com o prazer de comer, porque lá atrás isso ficou muito gravado. Sei lá, talvez porque... né, isso era um fator de união da família, tem memórias boas, tem sei lá, uma memória afetiva em determinado alimento, eu não sei. E tem até uma parte biológica, né? A gente libera. Porque você é assim, mano. Eu pensei exatamente isso, em entrar nesse assunto agora. Exato. É que você não entende. É assustador. Ele vai sair daqui, ele vai comer pra focar essa assustador. Eu tava pensando, minha comida ali. É assustador que a gente pensa sempre as mesmas coisas no mesmo momento, a gente fala as mesmas coisas. Nada tipo, por acaso, né? É bizarro. Nada por acaso. Então. A conexão acontece por algum motivo. Ué, sentiu uma indireta. Eu acho que esse ponto deixa de ser indireto. Volta, parte biológica. Parte biológica, esqueci, pode falar. Não, claro, a gente libera um monte de neurotransmissores dependendo do alimento, gente. Claro que tem uma parte... Gente, comer um lanche, gordura, assim... Eu acho que não é nem isso. Eu tive uma disciplina na pós-graduação sobre estresse. E aí a ideia é justamente de que o estresse faz você liberar um hormônio que aumenta a sua necessidade por carboidrato especificamente. Porque você precisa daquilo para você sobreviver a longos períodos de estresse ou de perigo à sua sobrevivência. É uma programação já, né? Agora, eu tenho uma questão que eu quero saber como é que funciona. Lá vem. Eu tô tentando lembrar o nome do distúrbio em si, mas é um distúrbio alimentar que a pessoa... É ortorexia? Que fica viciada em alimentos saudáveis. Então que ela fica um pouco neurótica. Ou indireta. Eu acho que é Eu conheço vigorexia. Vigorexia é de exercício. Viciado em exercício. Meu Deus, eu tenho 2 vícios agora. Eu não lembro o nome exatamente, mas é assim, ela fica... A compulsão dela é por comer bem, comer saudável, comer o mais saudável possível. E aí ela chega num nível assim que tipo... ela não sente prazer, por exemplo, com hambúrguer, que a grande maioria das pessoas sente. Ela sente prazer exatamente em comer lá a salada com grão XPTO. E é muito interessante de como é que altera. É uma outra faceta da mesma coisa, né? Exato. Da mesma desordem. Chama ortorexia. Ortorexia. Olha. Eu pensei que eu tava saudável. Eu tô orgulhoso de começar saudável. Você não está saudável, você só mudou de doença. Beleza, Deus. Conta um pouquinho do seu processo. Então, é tudo isso que eu pode falar. Eu tenho... Não, você falou que... Não, Fernanda, por favor, né? Eu acho que o seu relato é muito importante. Como eu falei no início, eu mudei até a minha frase, mesmo que você não tenha usado lá, tipo... Porque eu pensei, isso é uma coisa relevante. Eu tive compulsão alimentar, isso não na fase da pandemia, de que eu tinha ciência de que eu comia e muito, e só tipo pizza, hambúrguer. Nossa, eu gastava todo o meu dinheiro com comida, porque era reforço imediato, era um prazer imediato ali. Sim. E foi um processo muito difícil, não só pela pandemia, questões pessoais familiares, e pra mim comer era fuga, né? Era uma esquiva de... Então eu nem pensava às vezes, eu nem tipo, tinha algo aversivo e eu ia comer. Eu só ia comer. Eu ia e comia. E tipo, eu engordei uns 20 quilos. Tipo, foi muita coisa. Tipo, foi muita coisa. E entrei em processo depressivo, tudo. E foi aquele momento de que... Eles sabem, mas foi um momento de, tipo, total sem compaixão alguma de mim. Mas que eu precisei ser um autoritário comigo mesmo. Então eu comecei a me forçar, independente da angústia que eu sentia, a não comer. A não comer nada, né? Não comer besteira. Sim. Comecei a mudar a lógica. Lidar com a angústia, né? Lidar com a angústia. Que é um ponto bem... E me forçar a fazer alguma coisa. Porque eu comecei a ser o que eu sempre sou, que é completamente racional e pensar de forma lógica, eu tenho que fazer, beleza. Fiz atividade física libera neurotransmissores lá, de prazer, alegria, foda-se. E começar a fazer muitas coisas. Prazer, alegria, essas merdas aí. Essa merda aí que todo mundo valoriza. E aí,
E começar a colocar isso no meu dia a dia. Então, tipo, andar na rua, um quarteirão, eu já tava ofegantaço. E eu comecei a colocar isso em prática e a me cuidar mais. Então, hoje eu perdi esses 20 quilos total e agora eu tô subindo mais questão de massa muscular. Porque veio o inverso. Sim. Só que veio o inverso do quê? Completamente religioso em academia, em treino. Olha a vigorexia aí. É que eu tenho medo, na verdade, é voltar para aquele ponto, né? Pode até ser, mas é porque eu reconheço tanto o que me traz de bom que eu não quero perder o que eu tenho de bom. Tem essa questão de eu ia pelo medo, eu ia porque eu não aceitava estar naquela condição. Então eu falava, não, pra mim, eu não aceito estar aqui. Então não importa o quanto doa, não importa o quanto eu sofra, eu vou sair daqui. Sim. E eu levantava todo dia, eu ia todo dia com ódio, mas eu ia. Até o momento que eu comecei a não só ver resultado, porque não era uma questão estética. Então não era uma questão de me olhar no espelho e falar, estou gordo é feio. Não era uma coisa preconceituosa. Era olhar em mim a materialização da minha doença. Então era você olhar aquilo e falar, que merda que tá acontecendo com a sua vida? Onde você tá? E essa mudança foi pelo ódio, pela revolta de não aceito estar aqui. E quando eu comecei a melhorar, parei com o antidepressivo, melhorei, beleza. Foi um momento, eu permaneço porque me faz bem. Eu não permaneço porque mas o ponto tenho medo. Te faz bem, ou seja, assim, você sofre no fato de nossa, a fulano tá comendo, quindim, fogata, mas assim, você não me importa. Então eu não vejo que esse seja necessariamente um problema. Porque você tá bem. Você não sofre com isso. Para encher meu saco. Porque uma coisa você, assim, sabe, você fica se punindo no sentido de, ai meu Deus, nossa, eu não... Queria, porém... Por isso que às vezes é muito pessoal, né? Essa letra, lógico, tem, né? Se a pessoa é apaixonada por ovo, passar o resto da vida comendo ovo e tá bem com isso, em algum momento algum médico vai falar assim, então, só ovo não vai rolar, né? Mas assim, de um modo geral, eu não vejo problema, na verdade, nisso. Porque você encontrou alguma coisa que te motiva. Aí que entra outra questão. É o quanto a compulsão alimentar, ela também tá com uma questão biológica, uma questão fisiológica, né? De você sentir o prazer naquilo e é muito comum as pessoas trocarem uma dependência por outra. Sem dúvida. Né? Aí eu me perdi de casa agora. Você trocar uma dependência por outra, porque você tá condicionado a uma vida de que você precisa daquilo, comer, pra se sentir bem. E você tem toda uma expectativa que é liberada nisso, né? Você tem aquela bomba de dopamina, nossa, eu pedi a pizza vai chegar. Então toda aquela expectativa, aí ela chega, aí você come, tem todo aquele prazer. E você troca isso por uma outra coisa, que pra mim é a minha vida atual. Exato. Então... Mas a volta à pergunta. Não traz sofrimento, não traz angústia. Exato. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que ficaram viciadas em academia, em treinar e tal. Mas ela sofre, porque o dia que ela não vai... É um mau humor enorme, ela fica mal. É que no caso dele não existe o dia que ele não vai. Então, no meu caso não existe o dia que eu não vou, porque eu já tô quase 400 dias seguidos sem faltar. Entendeu? E você não testou também, eu não vou fazer você testar à toa. Nem quero. Não, mas é porque essa é uma questão, e é por isso que naquela hora que a gente tava falando da personalidade, que eu trouxe o negócio do neuroticismo e do controle. Porque... E agora talvez analisando o Fernando, né? Mas é porque eu acho que eu me imagino, né? Não sou especialista em transtornos alimentares, então você confirma comigo desse. Confirma aí com nós. Não, porque a impressão que eu tenho é de que às vezes a pessoa que que estava acima do peso, tinha sobrepeso ou obesidade, e ela passa por esse momento de emagrecimento, entra nesse ciclo que você trouxe, né? Ela tem um medo de voltar, e por causa disso ela exerce um controle e uma vigilância talvez maior sobre ela mesma do que ela precisaria. Que é justamente... E aí vira uma coisa meio obsessiva. Exato, que também não acho legal. Né? Então, até porque assim, isso na verdade... Em muitos casos, às vezes nem é sustentável, porque ela fica nessa vida por um tempo, às vezes se privando de um bocado de coisa, por exemplo, parei de ir na casa da minha mãe no domingo pra evitar de comer a lasanha que ela faz, não tô encontrando meus amigos, churrasco também não vou, eu como antes de ir, eu vou, que é pra não comer nada. E não como, fui no seu aniversário, tá me olhando aqui, ó, no aniversário dele, foi num rodízio de donuts. Os olhares aqui, eu chamei as pessoas pra virem no meu aniversário comemorar um dia no mês, no rodízio de donuts, ele não comeu porque não era o dia livre dele. Mas eu fui, não senti culpa,
Não senti, ai meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu fui, aproveitei, foi legal. Foi legal. De novo, assim, se você tá bem, a minha primeira leitura. Lágrima. A minha primeira leitura, tá ok. Né? Mas assim. Quando a pessoa vai para esse extremo de eu vou ficar obcecada por esse assunto, não vou dar margem para tudo isso, mas ela não está bem porque ela tá deixando de fazer coisas que ela gostava de fazer, por exemplo, né? Isso também, em algum nível, começa a não ser sustentável. Talvez demore 1 semana, 2 semanas, talvez demore 3 anos, eu não sei, mas em algum momento isso vai gerar uma resposta negativa. E aí cai pro outro lado de novo. Então, às vezes é aquele pêndulo, sabe? A pessoa tá aqui, ela vem pra cá. Ou a pessoa tá fazendo tudo bonitinho, ou a pessoa tá chutando balde. Não tem um meio termo. Né? E o meu ponto, assim, não é que a gente vai ficar paradinha a bolinha aqui, porque isso é morte, mas a gente vai oscilar tem que fazer né? Num jogo menor, assim. Então, por isso que eu falo assim, a questão não é emagrecer pelo emagrecimento, como a gente consegue transformar isso de uma forma consciente e sustentável. Eu acredito que a consciência leva a sustentabilidade. Pegando um exemplo que eu gosto até de trazer nos grupos. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela falava assim, logo nas primeiras sessões, ela falou assim, olha, já combinei com meu marido e com a minha filha que a gente não vai ficar pedindo pizza mais não tem mais noite da pizza. Poxa! Mas por quê? Ela falou assim, porque é pizza, né, Deise, engorda. Eu falei, mas quem te falou isso? Né? Aí ela falou assim, não, mas é porque eu não consigo me conter perante a pizza. Eu falei, tá, eu entendi, mas não era importante pra tua família? Ela, não, mas eles entenderam porque eles querem me ajudar a emagrecer e tal. Eu falei, tá, e quanto tempo isso vai durar? Até chegar no meu peso. Eu falei, isso... E depois você engorda de novo? Exato. Aí eu falei, tá, qual é a ingenuidade da pessoa acreditar que, sabe, depois de 8 meses assim, evitando pizza, que era algo que ela gostava, na primeira vez que eu olhar pra pizza depois de chegar no peso, ela vai conseguir lidar com a pizza. Não vai acontecer. Então por que a gente não aprende a ter uma relação pacífica com a pizza desde hoje? Porque isso é sustentável, porque é pra vida. Né? A Daisy continua controlando a alimentação até hoje. Não é porque eu tô no meu peso que, beleza, vou voltar à alimentação normal. Eu dou risada, vejo, o que é comer normal? Depois que eu chegar, eu vou voltar a comer normal. O que é comer normal, gente? É que se comer normal é a forma que te levou pra onde você tá, você vai voltar. Não é isso, entendeu? Então assim, por que não? Porque eu falei, vamos aprender a comer a pizza de uma forma bacana, equilibrada, que não vai te ajudar a emagrecer, e você vai conseguir levar isso pra vida sem cortar um prazer importante da tua família, que sabe, um momento de união, que é a noite da pizza. Vamos criar estratégias pra isso, vamos tentar entender isso, vamos fazer de uma forma que fique leve. De novo, dá pra ter pizza, a vida real é essa, não dá pra fugir da pizza o resto da vida, se você gosta dela. Eu acho super legal você comentando que no começo desse ano eu entrei na linha do Fernando, né? Ele me arrastou pra academia. Só que aí eu comecei a frequentar a academia, e eu fui também numa consulta com o nutricionista, então ele passou a dieta certinho lá, só que aí foi muito legal, porque o que ele comentou comigo foi, eu baixei um aplicativo pra contar as calorias, só que ele falou, cara, tem a sua meta diária e tem a sua meta da semana. Mais importante é você não passar da meta da semana, porque a diária vai variar. E aí o que eu fazia era, tinha sexta-feira e minha casa tem a noite da pizza. E aí a minha sexta-feira era, eu vou almoçar omelete, porque não tem carboidrato nenhum, aí eu chegar de noite eu posso comer pizza. E, funcionava pra mim. É a rotina que eu faço até hoje, assim. Eu como leve no almoço, porque na janta eu consigo comer uma coisa... Que é o que chamam de dieta flexível, não que é uma das estratégias que mas eu consigo comer o que eu quero. Exato. Você chuta onde você alcança. Cara, hoje eu tô com uma vontade de comer hambúrguer na janta, então eu vou almoçar mais leve. E tá tranquilo, funciona tranquilamente. Perdi peso. Eu sou da filosofia, que é o que, na verdade, pelo menos eu acredito que funciona mais, né, de um ponto de vista sustentável, né, de que não tem alimento proibido. Lógico, abrindo ressalvas. Se a pessoa é diabética, eu não vou falar pra ela comer. Nesse caso é proibido. Se a pessoa é celíaca, não vou falar, gente, vai comer pão. É proibido, né? Então, exato, mas tirando esses casos, em geral, não tem alimento proibido. Então é uma questão de equilíbrio, de frequência e quantidade. Né? É porque a vida real é essa. Né? Vai ter dia que você vai tirar férias, que você vai pra um resort, que você vai querer tomar café da manhã bem caprichado. Por que você vai se privar disso? Agora não é um convite. Vou engordar 10 quilos, né? E, sei lá, no final de semana prolongar. Não é isso também. Então, qual que é a linha do meio? A linha do meio que eu digo assim, qual que é o ponto de equilíbrio? Que nem sempre é no meio, né? Como é que eu faço isso aqui acontecer em vez de ficar isso aqui? Né? Então, esse é o jogo. Não é tão simples, porque a gente não é treinado pra isso. A gente não é treinado pra ter equilíbrio. E esse treino de equilíbrio seria aquilo que você falou do mindfulness?
Mindful Eating. Mindful Eating, que é um braço, na verdade, do Mindfulness. Também é uma ferramenta que ajuda, né? Então, o Mindful Eating, assim, vamos falar numa tradução livre, comer com atenção plena, né? Quando você consegue estar presente à alimentação, comer com atenção, né? Perceber sabores, perceber sinais de fome e saciedade, que é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo da vida. Completamente. Né? Então, assim, sei lá, se é uma salada com um franguinho grelhado, ou se é uma parmegiana, se você tá presente e você come com atenção, você se saboreia, você se nutre, não só pelos sabores, pelos nutrientes macros, nutrientes, você também tem um aspecto social e psicológico acontecendo ali naquele ato de comer. E se você se nutre daquilo, sabe, tendo realmente o prazer, porque as pessoas falam que comer não é prazer, mas as pessoas comem tanto piloto automático, eu falei, gente, você tem prazer mesmo? Porque você tá engolindo, você não tô vendo você ter prazer nisso. Né? Se você realmente faz isso, você pode perceber que você não vai comer muito. Você vai comer o tanto que faz sentido. Então não é aquela parmegiana que vai fazer diferença, né? Ou é porque a salada, assim, se você leva esse racional, se você tá no resort, você tá na sua casa sozinho, você tá presente àquele ato, estar no agora, isso por si só já dá uma boa balizada no que é essa coisa do encontrar o equilíbrio, entendeu? Nossa, na pandemia eu senti muito isso, porque antes eu sempre saía pra almoçar e, tipo, ia num lugar, comia o prato, e aí pedia o prato, quando o prato chegava sempre sobrava alguma coisa, porque eu não aguentava comer tudo aquilo. E é porque no restaurante você querendo ou não é forçado, tipo, você tá sentado num lugarzinho, vai comer bonitinho. E aí na pandemia eu percebi que eu comia no computador, fazendo outras coisas. E aí eu conseguia comer muito mais. Era até assustador. Conseguia! O computador da fome. Eu vou colocar uma estatística, 35% a mais normalmente, em média. Computador? Distraído? Tanto que uma das coisas que em média, 35% a mais. Agora, 35% a mais, qual é o impacto que você tem ao longo de um ano? E se você parar de fazer isso e começar a prestar atenção, 35% a mais, lógico que a matemática não é assim, mas enfim, grosseiramente dizendo, qual é o impacto em um ano? Só fazendo isso. Foi isso que uma das coisas que o nutricionista me mandou fazer foi, tipo, quando você vai almoçar, senta na mesa, mesmo que seja você sozinho, senta na mesa e come sozinho. E, tipo, meu prato diminuiu se permita nesse exponencialmente. momento, esteja presente àquilo, porque a gente fica fugindo disso, a gente acha que é perda de tempo, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, perda de tempo é você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque você não tá fazendo nada. Mas aí que tá, existe uma questão interessante, você falou, né, que a gente perde a noção de sensação de saciedade, sensação de fome. Eu tenho uma ligação muito próxima com comida eu sempre gosto de comer entre pessoas, e eu moro sozinha, passei várias coisas na vida que eu moro sozinha já faz um tempo, e a grande dificuldade pra mim, quando eu fui morar sozinha, era exatamente comer. Porque se eu tô morando sozinha, com quem que eu vou comer? Não tem ninguém pra comer. Sim. Então, assim, a minha válvula de escape eu normalmente como conversando com os meus gatos, que ficam ali ao redor. Por quê? Porque que, ó, se quiser porque exatamente, mas é uma necessidade humana, é uma necessidade de conexão. E pra mim é muito isso. Qualquer coisa que acontece pra mim psicologicamente, a primeira coisa que eu faço é parar de comer. Primeira coisa, por quê? Porque é isso, é essa conexão, é estar junto. E aí, se estou sozinha, eu naturalmente não vou comer. Por quê? Porque eu não sinto a fome. Eu não sinto. Essa parte do cérebro de fome e saciedade, ela simplesmente... Ela registra o ato de comer com um fator de união, um fator de estar presente com outras pessoas. Exato. Assim, que não tem nada de errado, mas a questão é se isso te afeta do ponto de vista, né, realmente de saúde, de bem-estar. Aí a gente tem que conversar, né? Mas assim, entender essas relações, a gente começa a gente consegue fazer isso, consegue ter essa leitura quando a gente começa a estar presente. Porque a gente começa a entender, né, o que está ocasionando, que sentimento que eu tenho, quais são os meus horários, que alimento que faz bem, que alimento que faz mal. E a partir dali a gente começa a desenvolver um pouco de autonomia alimentar. E aí sim você não fica mais refém de necessariamente seguir um cardápio bonitinho. Ou de ter um momento de você tá em casa, tá trabalhando, tá no final de semana, ou você tá de férias, ou se você tá, sabe, num grupo de amigos, num churrasco, por exemplo. Porque você entendeu um pouco desse... Mas isso que ela falou, eu acho super legal, porque eu tô chegando nesse ponto onde eu não preciso nem mais contar as calorias no aplicativo, porque eu consigo fazer esse balanço. Tipo, olha, no café da manhã eu comi tal coisa, no almoço eu comi tal coisa, então não adianta eu vou pegar leve. Ou não, no almoço eu peguei leve, então não adianta, eu posso comer um pouco mais. Porque você tem essa autonomia, você começa a entender como você funciona. Aliás, uma coisa que a gente fala, né, as pessoas falam de disciplina, né? Emagrecimento. Eu não tenho disciplina
por isso que eu não emagreço. De fato, disciplina é necessária, é um fator importante. Mas o que é disciplina, né? Aí a gente vamos pensar assim, não sei se foi Leandro Carnal, inclusive fala isso em algum momento numa das palestras, mas assim, o ponto é, se a gente for pegar a palavra disciplina, ela vem de uma raiz que é a mesma de discípulo, né? Acho que é de série, se não me engano. E tem a ver com aprender. Então, na verdade, assim, disciplina nada mais é que você se colocar como aprendiz de você mesmo, quer dizer, você se coloca como discípulo de você mesmo, no sentido de entender o que faz sentido para você, né? Até onde você está disposto a ceder, o que você não está disposto a negociar, né? Quais são seus horários, quais são seus dias, quais são os elementos que você, né, quer ou quais elementos você quer trazer, mesmo que você não goste no primeiro momento, mas é importante para você, né, por conta de sair de uma condição, você, né, enfim, você começa a se entender e a partir dali você começa a criar estratégias, o que você fez, você criou uma estratégia, testou, funcionou, você começa a repetir, virou disciplina. Né? Então, assim, se entender, entrar nesse processo de autoconhecimento, ele tem a ver com disciplina. Porque pegar a disciplina dele, pra mim, talvez não funcione. Porque funciona pra ele, mas eu não sou essa pessoa que vai na academia 400 dias seguidos. Olha, chega na meta, a gente dobra a meta. Não significa que eu não seja disciplinada. Exato. Eu não é obsessivo que nem eu. Não fui eu que disse. Não, mas foi todo mundo. Não fui eu que disse. Eu falo claramente pra ele. Enfim, mas é um pouco disso, né? Você criou uma estratégia que funciona e você se tornou disciplinado porque aquilo tem a ver com você, você se entendeu. E repete isso várias vezes. É isso. A questão da atenção plena que você vai trazendo, a questão da alimentação, ela é no ato de comer e na questão sensitiva, ou ela também é na consciência do que eu como? Na consciência da importância de estar comendo aquilo? Na verdade, ou isso seria outra coisa? Na verdade, a consciência como um todo, né? Porque estar presente te amplia muito a consciência geral, né? Então, por exemplo, você começa a entender que determinados alimentos... Deixa eu pegar até um exemplo meu. Tapioca era uma coisa comum. Depois, né, comecei com o meu processo de emagrecimento, era um processo comum. Enfim, tivemos pandemia, começou, né? Quando a gente começou a voltar e tal, uma amiga que a gente ficou sem se ver a pandemia inteira. Poxa, Deise, vamos tomar café? Vamos na Dona de Ouro, tal. Sentei. Tapioca, tá? Me apeteceu aqui, vou pedir uma tapioca. Acho que eu nunca tinha feito esse exercício, assim, com essa consciência. Eu parei, comecei a comer tapioca, eu falei assim, do nada, juro, eu parei no meio da tapioca e falei assim, eu acabei de descobrir uma coisa, acho que eu nem gosto tanto de tapioca, assim. Porque de repente eu comecei a não fazer sentido aquele sabor. Porque eu tava condicionada tão automático na seguir um cardápio e tudo mais, que pra mim era ok, não é que eu odeio tapioca. Mas eu falei assim, gente, não faz sentido isso. Né? E aí, por isso que eu falo, quando você tá presente, você começa a perceber assim, gente, por que eu sempre comi tapioca? Se o gosto não me apetece, tá? Você ganha consciência. Vou comer tapioca, não vou nunca mais comer tapioca? Não é isso. Mas provavelmente tapioca não vai ser uma das minhas primeiras escolhas mais. E tá ok. Porque não é uma coisa de, eu queria tanto comer uma tapioca e não posso. É diferente. Você tem uma autonomia. Tapioca está lá. Mas eu escolho não comer. E eu tô bem com isso. Muito legal. Interessante. Não, só explicar o porquê eu pensei isso. Vamos lá. Voz da minha cabeça. Porque eu me reconheço muito em nem sentir o sabor, não hoje, mas antes. Às vezes eu lembrava que as pessoas, nossa, tem um tempero X, aí eu, nossa, tem mesmo. Eu tava comendo e nem percebi. Então, não ter isso, né? Não vou falar que isso nunca ocorre, mas se eu tô atrasado, viro o prato na boca. Mas quando eu te perguntei da consciência, isso veio quando você trouxe, mas tem angústia quando tu tá comendo uma pizza de Nutella. Uma pizza de Nutella na sua frente e você tá comendo, sei lá, brócolis. Não, porque eu olho pro meu prato e eu sei que aquilo é o melhor pro meu corpo naquele momento. Então por isso não era só na questão do sabor, mas que ter essa consciência da importância daquilo que eu como. Porque faz sentido pra você. Por isso que não dá pra pegar a mesma régua e colocar pra todo mundo. Sim. Né? Faz sentido pra você, tá tudo certo. Talvez não faça sentido pra ele, talvez não faça sentido pra ela. Cada um tem tudo, assim. Por isso que a primeira coisa que eu perguntei, você tá bem com isso? Não faz sentido pra mim. Não. Mas o ponto é, assim, se você tá bem, a primeira pergunta que você tá bem com isso, te afeta, te faz sofrer? Não, então
Então pronto. A questão, eu queria perguntar se isso fazia parte também dessa processo do mindfulness que você falou. Que de perceber fazer escolhas. Não só perceber o sabor, a questão sensitiva, né, sensorial, na verdade, mas a consciência daquilo que eu estou comendo. Sim, e uma das coisas que a gente busca mesmo com essa ferramenta, porque, de novo, a partir do momento que a gente começa a entender, por estar atento, a gente começa, assim, conseguir fazer escolhas. Você não é escolhido, você não é condicionado de, eu queria, mas eu não posso. Não, assim, eu não quero mesmo. Não faz sentido pra mim, por algum motivo. Antes que as pessoas pensam que minha dieta é bizarra, não, eu como doce de leite todo dia. Não, é uma dieta super rica. Ele come uma pratada. Mas é engraçado porque exatamente tem a ver com esse mindful eating, talvez, dele eu ficar de jamais boa. Conseguiria comer algumas coisas que o Fernando come, tipo, não faz sentido pra mim. E tudo bem, é isso que você comentou, né? Pra ele tá tô tentando imaginar o que você não comeria, porque, tipo, comida normal. Nossa. A quantidade. Eu paro, o meu prato é isso aqui. Mas aí tem a ver com uma estratégia que também faz sentido pra ele, que é a né? questão da academia. Da academia, do quanto ele gasta, com a composição que precisa pra criar eu almoço em massa. prato tudo acompanhado com personagens. Eu como super que, aliás, eu sempre recomendo, né, gente? Nutricionista, personal, tudo procure um profissional bom. Né? Mesmo que a gente fala de mindful eating, mindfulness, hipnose, terapia, whatever, gente, tenha um profissional da parte da nutrição, pelo menos a parte da alimentação. Mas eu acho que essa coisa do profissional bom é uma questão muito complicada, porque a gente tá chegando. Porque a gente tá aqui sempre falando, né? Não dá pra fazer uma dieta restritiva, não dá pra gente criar esse roteirinho que funciona pra todo mundo, e etc, etc. Mas é muito comum você ver, principalmente as pessoas que têm um pouco menos de poder aquisitivo e dependem de convênio, de uma consulta mais rápida, que o cara vai na nutricionista, o maluco imprime a dieta e fala, dieta de gaveta, né? Pega um negócio, só escreve de caneta o nome, ou uma soja assada. Tipo, o cara, tipo, pega... Mal perguntou pra você que, né? O que você come? Que o cara pega a dieta e fala, não, você pode comer 1.300 calorias por dia, seu café da manhã agora, ad eterno, é uma crepioca de tomate. Aconteceu com uma paciente minha, ela tá pesando 108, se não me engano, né, enfim, diz ela, não fiz a conta, mas diz ela que o gasto calórico basal dela tá na faixa de 2.100, passando uma dieta de 1.100 pra ela. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Compulsão daqui a pouco. Com todo respeito, procura outro profissional. Né? Procura outro profissional. Eu não sei, mas assim, não faz sentido pra mim. Mesmo que você tenha uma segunda leitura e tome decisão, volte pros 1.100, mas assim, procura tem uma segunda leitura. Porque, gente, é muita diferença de 2.100 para 1.100. Né? 1.100 aí não adianta a gente fazer a sessão, porque fisiologicamente ela vai ficar com fome, ela vai ficar com raiva, vai ter aí um monte que tá. de coisa. Não vai dar certo, né? Então vamos fazer um casamento legal aqui, porque eu quero que a pessoa, né, ela consiga realmente ter um resultado. E infelizmente, assim como a gente tem bons professores, maus professores, a gente tem bons médicos, maus professores, a gente tem bons nutricionistas, maus nutricionistas, enfim. Tem. Infelizmente. E aí, eu pelo menos, minha opinião polêmica aqui, mas eu acho que tem um segundo fator somado a isso que eu não consigo ver de uma forma muito positiva, porque eu acho que não atrapalha mais que ajuda, que é a questão dos influencers, né? Aquelas dietas da moda. Jejum intermitente? Não, mas justamente por causa disso, porque a gente ficou esse tempo todo falando, não tem receita de bolo, tem que ser um negócio customizável, tem que ser uma coisa que você vai ver de acordo com as necessidades da pessoa, com a rotina da pessoa. Exato. E aí vem uma pessoa com 2 milhões de seguidores e fala, gente, comam uma maçã no café da manhã e almocem um omelete e vocês vão emagrecer. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, aí pegando o teu gancho, a gente engordou na vida por conta de um monte de desserviços que foram surgindo, né? Eu vou falar assim, minha cunhada e meu irmão trabalharam anos na Abril, mas enfim, revistas como Boa Forma, que mostrava aquela capa e aquelas dietas que eram 2 páginas, assim, tudo mais. Como a minha relação com a comida foi indo para um caminho errado justamente por achar que aquilo era o certo, né? De tentar alcançar aquele padrão. Exato. Enfim, não tô dizendo que para algumas pessoas tenham funcionado, mas assim, vamos dizer, 99% das pessoas acabaram tendo vários problemas por conta desse tipo de literatura. Aí a gente não tem mais revista, não é mais, tipo, migrou para influencers em geral. É delicado. Porque, assim, isso faz com que a pessoa, depois de penar muito, vá parar lá me procurar. Não tô reclamando. Que venham, né? Mas, assim, não precisava, né? Porque a pessoa passou, assim, afetou a saúde dela, sofreu um bocado, perdeu anos, na verdade,
com várias coisas, né? Talvez coisas até mais profundas do tipo casamento, sei lá, uma promoção de trabalho porque não te autoconfiança. Não tem desdobramentos por conta de serviços como esse, infelizmente. Não vou colocar todo mundo na mesma caixinha. Na mesma caixinha. Tem bons profissionais ali nas redes sociais e tal, também tem. Mas tem aquela parcela ali que, infelizmente, faz com que essas pessoas tenham uma leitura muito de atalho, né? Sabe? Desafios de, 21 dias e emagreça 10 quilos. Eu acho que é quase... Não deu nem tempo de você mudar um hábito nesse período. Como é que 10 quilos... Qual é a chance de ser sustentável isso? Eu diria que é quase predatório, né? Que você pega aquela pessoa que tá num momento de pouquíssima autoconfiança, que sente que precisa fazer alguma coisa rápido, senão ela não vai sair do lugar, e aí você joga então 20 dias faz daí, você vai resolver. E meio que, sabe, que eu entendo, porque se tá incomodando, a gente fica muito sensibilizado. É sedutor você olhar e falar assim, vai resolver um problema. Pílula mágica, né? Exato. Né? Eu falo isso, mas suponhamos assim, né? Se nasce uma espinha no nariz, eu não sou uma pessoa, eu não tenho maturidade pra isso, de falar assim, vou esperar naturalmente. Não. Nossa, pega a faca. Não é? Você já sai escrevendo. Bisturi elétrico. Se tem algo que te incomoda, você quer uma solução rápida, é natural do ser humano querer. Aí vem, né, parcelado em 12 vezes. Assim, eu entendo o comportamento, mas assim, é nessa hora que a gente tem que falar assim, peraí, quantas vezes você já fez isso na vida, de coisas parecidas? Resolveu? Então vamos tentar outro caminho? Exato. Você não tá cansada disso? Porque, juro, eu recebo pessoas que estão cansadas. As pessoas que me procuram são pessoas que já tentaram um monte de coisa e chegaram assim no... Agora chega! Não funcionou. Que foi também a minha decisão. Não, você tomou uma decisão, eu também tomei uma decisão, né, lá atrás. Eu também fiz coisas que no primeiro momento não eram legais. Mas assim, mas é por quê? Porque chega uma hora que você fala assim, gente, eu não aguento mais. Eu não quero mais cair nessas armadilhas, entendeu? Mas tem um despertar aí, importante também. Aí vem outra questão. Assim, tem a questão do indivíduo querer retirar aquela angústia o mais rápido possível, né? Mas eu acho que ela é muito intensificada pelo imediatismo da nossa sociedade. Sem dúvida, cada vez mais, né? Então, eu não quero esperar o processo, né? Tenho muito um livro foi a autobiografia do Will Smith, que é muito bom, em que ele fala de o pai dele era muito violento e deu um exemplo para ele de que ele pega esse exemplo para a vida toda. Que o pai dele queria que ele construísse um muro com o irmão, eles tinham tipo 10 anos de idade e era impossível para eles. Todo dia depois da escola ia construir esse muro e ele colocava lá o tijolo, passava semente, sei lá o que, e não terminava. E ele reclamando com o irmão dele. Até que um dia o pai ouviu, foi até lá, tirou o tijolo da mão dele e falou: seu papel não é construir um muro. Seu papel é colocar esse tijolo o melhor possível. Aí você pega outro e coloca o melhor possível. E no final, você tem um muro. Então o muro ele só é vários tijolos colocados o melhor possível. E as pessoas não conseguem fazer isso. Então você vê adulto que funcionam como crianças, que quer tudo agora e não tem controle inibitório, né? Que aliás, eu até pegar esse gancho, né? Que uma das coisas que a gente acaba abordando muito, na verdade, nesse processo, pelo menos no meu processo, é falar dessa coisa da criança interior ferida, né? A criança interior em si. E quando você saiu daquela, assim, não aceito mais isso, você meio que assim, você saiu do estado da criança e você falou, eu sou um adulto, eu tenho que tomar decisões adultas aqui, né? É um pouco disso também. E o que você falou, assim, tem um rapaz, não vou lembrar, é um menino, eu não lembro quantos quilos emagreceu, mas ele postou uma coisa muito bonitinha, eu até repostei. Ele falou assim, eu não emagreci 53 quilos, eu emagreci 1 quilo 53 vezes. Eu não lembro porque muito legal. Isso, né? E aí eu faço uma analogia de uma escadaria. Imagina uma escadaria, sei lá, de 100 degraus, suponhamos, né? E aí, assim, imagina, você tem que subir, teu papel, você, né, subir todos os degraus e tá lá em cima. Aí você fica assim, nossa, mas tem 100 degraus, né? Nossa, vai demorar, né? Será que eu vou cansar até lá? E se eu desistir no meio? E se eu, sei lá, me machucar? E se eu tropeçar e cair tudo de novo, ter que começar tudo de novo? E aí, o que é pra piorar? Aí você vê uma pessoa que veio depois de você e já tá subindo. Fala assim, meu Deus, a pessoa chegou agora, já tá subindo e eu tô aqui ainda. Aí você olha pro lado, você vê uma pessoa e começa a subir correndo. Assim, meu Deus, a pessoa consegue fazer muito fácil, né? Não consigo fazer isso. Né, que é a coisa do olhar pro lado, pessoas que fazem melhor. E aqui, né, Instagram, você vê pessoas emagrecendo e, cara, por que é fácil para as pessoas? Você tá lá olhando pra escada. E aí, nessa analogia, eu falo assim, mas assim, tua preocupação é subir o próximo, subir o degrau. Sobe um. Depois você vai subir mais um, sabe? Eu não sei como você vai comer daqui a um mês, mas qual é a sua refeição de hoje? Como vai ser seu dia? Né? E se você ficar boa, né, vou ficar bom em subir um degrau, repete isso. Até chegar no 100.
Sim, pelo fato de querer a conclusão no agora, ele não consegue olhar pro degrau, olha só pro último. De novo, mindfulness, esteja presente no agora. O teu presente agora é um degrau. Então esteja presente nele. Isso eu acho que é estar no processo. E aí quando você consegue trazer aquela coisa do imediatismo, né, para isso, não deixar assim, vou ficar feliz quando eu chegar no meu peso, vou ficar feliz quando eu tiver, sei lá, meu bíceps assim, quando eu ficar feliz, caber na calça, sei lá, 38, enfim, né, aquilo que você tá imaginando como prêmio. Porque tá distante, e as pessoas desistem porque tá muito longe, que é o degrau lá, 100 degraus. E você traz assim, cara, nossa, olha como eu já mudei. Nossa, eu consegui comer um prato super saudável, fiquei feliz, não senti falta disso. São ganhos, né? Então, se você tá tendo, sim, um prazer imediato, só que não é aquele que você imaginava. Não é nem a comida rápida, nem a calça 38. Mas tem coisas muito importantes acontecendo dentro do processo, que se você tá presente, você tem coisas para comemorar. E aí, sim, você curta o processo. Você vai ter uma recompensa. E aí, quando você tem uma recompensa todos os dias, ou pequenos passos, o processo fica gostoso. Você não vê a hora de passar, você não vê passando. E eu entendi isso no meu próprio processo, assim, do nada. Eu falei, gente, eu emagreci 20 quilos, eu nem vi. Cara, eu só preciso continuar. Quando eu cheguei nos 20 quilos, eu falei assim, caraca, era isso então. Porque eu fiquei boa em emagrecer, a ponto de chegar no 20 e falei assim, caraca, isso aqui tá fácil pra mim, agora só preciso terminar. Né? E eu não tava pensando mais enquanto assim, porque foi indo, é todo dia, né? É uma construção. Então isso eu acredito que tá no processo. Isso é mindfulness, você tá presente. Yes! Muito bom! Adorei. Tô aprovado, selo de aprovado. Então, tranquilo. De carimbo, você. Tem. Pronto. Carimbo Dave. Legal. Bem, vocês têm mais alguma pergunta? Algo interessante que vocês gostariam de Não, gostaria de agradecer, na verdade. É muito legal. Gente, adorei o convite, adorei o papo. Muito interessante. Muito gostoso. E Me convidem mais. Sim, com Redes certeza. sociais. telespectadores, exatamente onde eles podem entrar em contato Legal. com vocês, suas redes sociais. Mais fácil, né? Acho que é pelo Instagram, né? Então é Vou te seguir. _, por favor, _Somayama, SOMAYAMA, _ oficial. Eu coloco oficial porque tem o meu pessoal. O seu pessoal. Se você quer ser, já tinha fake, já. Já pensou? Tem gente impressionando. _, Somayama. Então, tem um jeito fácil, porque a minha amiga ensinou. Soma e, como se fosse o E em espanhol. Achei, ama, já. olha aí, tá vendo? Muito bom. _ oficial. Yama. Isso aí, Joe. Nossa, você soma Yama, né? Olha, Isso, isso é lindo. Não é? Muito legal. Perfeito. Isso, Beleza. Joe. Gente, me sigam lá. Contatos Bora. na bio. Né? Bora. Bom. Então, gente, se vocês querem aí uma profissional boa pra emagrecer e melhorar de vida, qualidade de vida. Obrigada, gente. Está Adorei aqui. o convite. Obrigada mesmo. Imagina, obrigado, gente. E nos vemos na próxima, então. E segue a gente também, tá? Beleza? Qual que é o nosso Instagram, Fernanda? @Manoias. Isso. Ok. Muito bom. Obrigada, Fechou. gente. Então, obrigado, pessoal. Até o próximo episódio, onde nós continuaremos discutindo as paranoias do comportamento humano, né? Exatamente. Né? Tem que ser paranoia, né? Deixa aqui a compulsiva na dela. Aqui a gente tem o DSM-5. Totalmente descritos. Adorei. Fazer um estudo de Ela adorei, eu percebi. O obsessivo, o psicótico e o... Nós fazemos terapia não é à toa, vai. Nós também precisamos de terapia. Não tem como. Muito bom.